Mas quem entrou no meio-campo, como se parecia que já jogava ali há uns 3 anos, foi o Alex Santana. Assim, eu vou puxar um pouquinho para o sistema defensivo, Felipe, com relação à estreia do André Ramalho, né? A gente, como o Mauro falou, fica um pouco mais protegido no sistema com 3 zagueiros, mas a importância da experiência que ele trouxe para esse sistema, né? Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. O Corinthians passou por cima, acabou vencendo o bom time, o forte time do Bahia, jogando fora de casa. Surpreendeu muita gente a postura do Timão, né? A gente esperava também que o Corinthians fosse jogar um pouco mais atrás, fosse tentar a todo momento sair no contra-ataque. E já no primeiro tempo, quando a gente abriu o placar ali, numa boa jogada do Romero, levou, trouxe pro meio ali dentro da área e conseguiu fazer 1-0. E no segundo tempo o jogo foi bem disputado, bem parelho. O Timão não deixou a desejar na segunda etapa, conseguiu bater de frente com o Bahia. Inclusive teve chance de marcar o segundo gol, o Bahia também teve chances. Foi um jogo assim bem equilibrado, onde no final o Corinthians até sofreu ali no finalzinho. Meus amigos, quem não infartou tá com o coração em dia. Esse aí foi um teste grátis para todos os corintianos. Quem sobreviveu ao jogo de hoje pode ter certeza que tá com o coração muito bom, não precisa nem ir ao médico. Brincadeiras à parte, né? O Corinthians conseguiu um resultado importantíssimo e já subiu na tabela, deu uma boa escalada. Vamos acompanhar a partir de agora tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo de Corinthians 1, Bahia 0 pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que deixaremos aqui na descrição o link da ESPN Brasil para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Então até conseguir empate fora de casa, um pontinho que seja, vai ser muito festejado. E um time que só tinha perdido até agora quando jogou fora de casa, não tinha confiança. Pega um Bahia, que ao contrário é a segunda derrota em casa, né? O Bahia tinha 7 vitórias seguidas, perdeu pro Cuiabá, Pac, não é isso que perdeu lá? O Bahia perdeu em casa, acho que Lá no Campeonato Baiano. Sim. Não. Foi, não, acho não. que teve o Cuiabá agora. Cuiabá agora, perdeu pro Cuiabá Cuiabá agora, exatamente. Acho que foi a segunda seguida. Segunda seguida. Antes disso, tinha perdido pro isso. Jequié no Isso. Campeonato Baiano. Que vinha com 7. 2-1 Cuiabá. Exatamente. Então, Na rodada 17, ou seja, agora, a vizinha. foi agora, E que a gente imagina, né, que os técnicos contabilizam ali, né, no caderninho particular. Sim. Pô, aqui vai dar 3 pontos. Esse jogo aqui é de 1 ponto, agora eu vou jogar fora no Maracanã contra um time e tal. Esses 2 jogos, o Rogério deve ter colocado 6 pontos, né? Pô, pegar Cuiabá em casa, o Corinthians, do jeito que tá vindo. Pelo menos 4. Pelo menos uma vitória e um empate. Exatamente. Saiu com 0. E aí saiu com 0, né? Faz diferença? Faz. Faz. A gente viu o Flamengo veio bem. Depois, em 6 pontos, ganhou só 1. Fortaleza e Cuiabá. Sim. Perdeu 1 e empatou outro, não é isso também? Fala, pô, é a hora de fechar a Copa América, né? Com esses problemas, tudo com mais 5 pontos. Faria uma grande diferença, faz. Então, acho que o Rogério deve estar decepcionado, mas o Bahia ainda não acho que é para disputar título, mas é para brigar pelo G4. Então, assim, não foi um time qualquer que o Corinthians conseguiu vencer, não. Então, independentemente da qualidade, fez isso, fez aquilo. Eu gostei muito do zagueiro, né? Entrou meio protegido entre os dois. Sobre o zagueiro, eu deixo o Fábio, eu não conhecia, mas estava no PSV, veio da Holanda, parece que estava com uma sequência boa lá. O Ramalho, André Ramalho? É o André Ramalho, André Ramalho, bom zagueiro. Mas quem entrou no meio-campo, como se parecia que já jogava ali há uns 3 anos, foi o Alex Santana. Assim, elogiável foi esse passe para o Romero, que foi muito legal, mas eu acho que o Alex ali no meio, a gente está pensando, hoje não tinha o Ranieri. Acabou e o Rian jogou bem também. Jogou bem. O Rian, o menino entrou como primeiro volante. Normalmente ele sempre entra bem, né? Esse menino sempre entra bem. Ajudou. E tá chegando um outro, né? Um Charles. Do então, assim, vai ter Ranieri, vai ter Charles. Perdeu o Vera, que hoje estreou pelo Atlético Mineiro, né? O Vera foi para lá. Mas vai ter gente ali no meio. Tem o Garro. Então, vamos ver como ele vai acertar. Hoje ele optou jogar antes de começar o jogo, quando saiu a escalação. Pô, não, mas e a velocidade do Wesley? É o único escape que o time tem. Não sei, aos poucos ele vai acertar. Não sei ainda se esse será o time titular, pelo menos esse ataque. Ele, enfim, está recebendo as peças, está montando. Mas o cara chega, pega 2 vitórias. Isso. Já está com moral no vestiário, hein, Fábio? Você que trabalhou com tantos técnicos diferentes, sabe como é que é. O técnico chega e ganha 2. Muda o ambiente, né? isso é isso.
Assim, eu vou puxar um pouquinho para o sistema defensivo, Felipe, com relação à estreia do André Ramalho, né? A gente, como o Mauro falou, fica um pouco mais protegido no sistema com 3 zagueiros, mas a importância da experiência que ele trouxe para esse sistema, né? O Kaká e o Félix Torres são bons jogadores, mas são rápidos, mas são um pouco ansiosos, né? Eles são um pouco estabanados, precipitados. E aí faltava ali nesse sistema um cara mais tranquilo, um cara que tenha a tranquilidade de sair com uma bola mais curta. Eu gostei muito da movimentação dele como líbero, porque logicamente a gente olha para um zagueiro e imagina que ele só vai jogar atrás da linha dos dois, né? Só que ele, em muitos momentos, ele conseguiu ter o feeling da jogada e antecipar várias jogadas criadas pelo ataque do Bahia. Então, eu acho que fez muito bem. Trouxe um pouco mais de tranquilidade também para o meio-campo do Corinthians. Por exemplo, quando você joga com uma linha de 3, com o Alex Santana e o Rian no meio-campo, você deu um pouco mais de liberdade para o Garro. Então, o Garro não teve que fazer uma recomposição de marcação. Ele ficou realmente destinado ali à função de criação de jogadas. E enquanto ele esteve em campo, o Garro foi muito bem. Então, assim, são ideias do Ramon, né? Então ele opta em mudar o esquema, ele escolhe as peças. Eu gosto muito desse sistema hoje no Corinthians, com 2 homens de frente só. Eu acho que é importante você, na fase ruim, no momento ruim do time, você olhar um pouquinho para trás, você dar mais segurança para o seu time, você dar um pouco mais de sustentação no meio-campo. E hoje as coisas funcionaram porque eram 2 atacantes, mas com um jogador de maior qualidade do Corinthians, tendo liberdade de criar, tendo liberdade de não ter que recompor tanto na linha de marcação, que é o Garro. Então, assim, eu acho que é um sistema que pode ser usado em alguns momentos, na minha opinião, com 3 zagueiros, quando o jogo for fora de casa, quando isso pedir, mas também quando o Corinthians optar, o Ramon, por jogar com uma linha de 4, mas fortalecer o meio-campo. Eu acho que vai funcionar muito bem. O Corinthians com 3 zagueiros, né, com homens de meio-campo e 2 atacantes. E quando for mudar esse sistema, você olhar mais para o meio-campo do que para o ataque. Eu acho que assim o Corinthians vai conseguir ter um pouco mais de segurança defensiva, um time um pouco mais equilibrado, e foi o que a gente viu hoje. O Corinthians foi um time diferente de jogos anteriores. Foi um time que teve a segurança defensiva, que teve qualidade no meio-campo e no trabalho do dia a dia, com as peças que estão chegando, trazendo confiança para alguns jogadores também que precisam disso para retomar aí o seu melhor futebol. O Corinthians conseguia encontrar mais resultados positivos. Em relação ao André Ramalho, foi inteligente a escolha do Ramon para que ele estreasse nesse contexto, porque assim, dos zagueiros que o Corinthians tem, o André Ramalho é o melhor tecnicamente, mas ele é o mais lento deles. Sim, e por ter acabado de chegar, ele naturalmente é o menos preparado e o que tem menos entrosamento, natural. Então, o melhor contexto para ele estrear era potencializando o que ele tem de bom e protegendo o que poderia ser algum tipo de fragilidade nesse contexto contra um time que ia atacar bastante, que era o Bahia, em um jogo em que o Corinthians não teria o Ranieri, que é o seu melhor marcador. Então ele cerca o André Ramalho com 2 zagueiros rápidos, Kaká pela esquerda, Torres pela direita, e por serem rápidos, eles não só dão tranquilidade para o André Ramalho desarmar como desarmou, jogar posicionado, jogar tranquilo, como por serem zagueiros rápidos, eles também, e nem aconteceu tanto, mas eles possibilitavam também aos alas subirem mais. Porque a cobertura que o Félix Torres poderia fazer para o Mateuzinho e que o Kaká poderia fazer para o Hugo, elas tinham como ser competentes pela velocidade. Então, assim, estou com o Capita sobre... Não acho que esse será o Corinthians daqui para frente, em relação ao sistema. Sim. Mas, e ele fez isso no Vasco, os jogos mais complexos que o Vasco teve no ano passado, em relação a contexto, por exemplo, clássico contra o Flamengo, que o Flamengo ia atacar, o Vasco ia ter que defender muito. Ele montou o Vasco com 3 zagueiros, o Vasco se comportou bem. Então, para determinados jogos, especialmente os fora de casa, eu acho que esse modelo de time funciona bem. Por exemplo, quinta-feira tem Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, é um confronto direto, o Corinthians está brigando com o Grêmio para ver quem não volta, né? O Grêmio ainda está, né, na zona de rebaixamento, com a vitória do Corinthians. O Corinthians está fora. Mas para esse jogo, por exemplo, já acho que ele vai com uma linha de 4. Com o André Ramalho como um dos zagueiros, mas com uma linha de 4. Mas a gente já vai vendo mudanças na equipe do Corinthians, né? Por exemplo, no próprio jogo contra o Criciúma, que foi a estreia, o time jogou com o Wesley. Mas o Wesley não foi... E aí vai usar jogadores um pouco mais por dentro e vai usar os laterais. Passando um pouco mais com o Romero e o Yuri Alberto. Né? Com essa chegada de mais gente para o meio, pode ser que provavelmente para frente ele passe a jogar no 4-4-2, ele
ponha mais gente no meio campo, Sim, que vai sim. ter muitas E tem alternativas, muitas né? É uma opções tendência. para o meio, né? O próprio Bidon perdeu um pouco de espaço, mas na hora que o time Sim. encorpar, o Bidon pode voltar. A gente tem visto, assim, no jogo de estreia, o Ramon terminou o jogo com 3 sistemas diferentes dentro do jogo. Hoje ele também começou do 3-5-2, variou para um 3-4-3, então ele está trabalhando taticamente. Não dá para dizer que o Corinthians vai ser isso aqui daqui até o fim do campeonato. Mas nesses 2 primeiros jogos, o impacto do técnico e dos jogadores que chegaram existiu. Quanto tempo vai durar esse impacto? Vamos observar. Mas nos 2 primeiros jogos, porque o Santana jogou bem também contra o Criciúma. Jogou. Né? Então, assim, o primeiro impacto de quem chegou é visível. Por quanto tempo, não dá pra saber. Agora eu Então, acho, até por sabe, isso- Felipe, fala, que é o Mauro. seguinte, assim, o time não estava acostumado a ganhar fora de casa. Eu acho que isso psicologicamente também pesou, porque no primeiro tempo, o Corinthians fez 6 finalizações e o Bahia 3. É isso. No segundo tempo foi 14 pro Bahia e 1 do Corinthians. Porque eu acho que aquelas, pô, gente, não vão deixar, E olha vamos que o mais Corinthians segurar. teve várias precisamos situações ganhar. para Pra encaixar sair, o contra-ataque. pra fazer Os essa meias transição. colocaram os atacantes em Isso. várias situações de executar o contra-ataque e finalizar mais. Mas eles desperdiçaram Isso. todas as chances de contra-ataque Exatamente. que o meio campo gerou para o Corinthians. Então tá aí um pouco do que rolou, um pouco da análise dos comentaristas, né? A gente vai passar só esse trecho porque tem muita coisa pra mostrar nesse final de jogo. Daqui a pouco a coletiva do técnico Ramon Dias. Também vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa falou sobre esse resultado muito bom do Timão, uma vitória excelente que tira o Corinthians da zona de rebaixamento após muito tempo. 2 jogos do Ramon Dias, 2 vitórias seguidas e daqui a pouco voltaremos com mais informações, mas gostaríamos de saber de vocês, né? Na sua opinião, quem foi o craque do jogo? Votaram no Garro lá na transmissão da Globo, né? Mas eu queria saber de vocês. O Hugo brilhou, o Romero fez o gol, né? O Garro jogou muito bem também. O André Ramalho fez uma estreia excelente com a camisa do Corinthians, assim, não comprometeu em momento algum. O Timão teve, assim, um desempenho muito bom, é claro. Sofreu no final, mas também estava jogando fora de casa contra um time que está brigando pela ponta da tabela. Daqui a pouco voltaremos. Respondem aí nos comentários quem foi o craque do jogo. Até o próximo vídeo. Valeu!